Bom, pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar um vídeo hoje, dividido em duas partes, que é a análise de uma aplicação do critério de estabilidade para um sistema de controle. E aí eu fiz isso através do critério de Ruff, resolvi analiticamente, e depois, para complementar, eu rodei o MATLAB e utilizei o MATLAB para verificar se os valores que tinha obtido pelo critério de Ruff, se eles realmente eram válidos para o ganho, que é o ganho de malha direta desse sistema de controle. Então vamos lá? Bem, pessoal, me pediram um vídeo sobre sistema de controle falando sobre estabilidade e lugar geométrico das raízes, né? Eu vou explicar aqui como que a gente calcula e como que a gente desenha, mas eu não vou passar no vídeo as técnicas de desenho de lugar geométrico, porque realmente ficaria um vídeo pesado, né? Então eu vou usar para essa parte do lugar geométrico o uso do MATLAB, tudo bem? Então vamos lá. Eu coloquei um exemplo aqui já meio pesado, então, para aquelas pessoas que às vezes não gostam de exemplos iniciais complicados, mas é que é justamente um sistema que a gente estava estudando em sala. Então, esse sistema ele tem no seu ganho de malha direta, ou seja, no G de S que está sinalizado aqui, né? Então, a malha direta é exatamente esse bloco maior que vai direto da entrada para a saída. Então ele tem no numerador dele um ganho K, esse ganho ele obviamente vai ser controlado, S mais 1 e embaixo eu tenho S que multiplica S menos 1 que multiplica S2 mais 4S mais 16. E vocês podem notar que na realimentação eu tenho um ganho unitário. Na verdade, tudo que a gente tenta fazer com ganho unitário. Aliás, não é só a questão do ganho unitário, mas também a realimentação negativa para tentar levar o sistema para a estabilidade. Então a gente vai chamar aqui de G de S o ganho da malha direta, ou seja, esse cara é o G de S, ok? E esse cara é o ganho de realimentação. No nosso caso aqui, como não tem bloquinho, então ele pega diretamente o sinal da saída e reinjeta na entrada, para ser comparado com o R de S, que é a nossa excitação. Então aqui é a nossa excitação, aqui é a nossa resposta do sistema. Ok? Então, beleza. O que é que a gente vai fazer com isso? Tá. A gente vai procurar primeiro a função de transferência do sistema. Eu costumo dizer que essa função de transferência, ela vai reduzir toda essa parafernália aqui, na verdade, essa parafernália aqui, a um bloco só, ligando R a C. Isso é o que a gente chama de função de transferência de malha aberta, essa aqui, ó. Função de transferência de malha aberta para um sistema de malha fechada. Agora observe, se a gente reparar nos dois polinômios que nós temos, ó, então o G de S é K, S mais 1, lá, 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 e o H de S é 1. Então, como que nós faríamos essa conta aqui, né? G de S sobre 1 mais GH de S. Bom, isso leva um certo tempo, mas vamos lá. Então vamos fazer aqui o T de S. T de S seria, em cima, o G de S, que é aquela fração inteira, que eu não vou repetir aqui, mas depois a gente vai colocar o polinômio, tá bom? E aqui embaixo vai ficar assim, ó, 1 mais o G de S. Agora eu vou escrever, porque nós vamos operar, então, ó, S mais 1, então vamos colocar aqui, ó. Aqui embaixo é S, S menos 1, S2 mais 4S mais 16. Aqui em cima é K, já esqueci, pessoal, S mais 1, vezes 1, que é o H de S, tá bom? Eu vou operar primeiro o denominador, porque é onde vai dar mais conta mesmo, tá certo? Então isso aqui vai ficar assim, né? G de S aqui em cima. E aqui vai ficar assim, S, S menos 1, S2, mais 4S, mais 16, mais K, que multiplica S mais 1. Tudo isso sobre S, S menos 1, S2 mais 4S mais 16. Quer dizer, na verdade o que eu fiz no denominador foi tirar o mínimo, né? E o mínimo era isso aí. Tudo bem?
Então, vamos reajeitar isso tudo para fazer sentido. Vamos lá. Bom, pessoal, então vocês vão me permitir aqui já ter feito alguns cálculos, porque senão a coisa fica muito longa. Na primeira parte, eu só, aqui ó, T de S igual a G de S sobre essa parafernália, eu só transpus da outra lousa para cá. Já aqui, eu desenhei o G de S de novo, tá vendo? Ó, K sobre S, K vezes S mais 1 sobre S, lá, justamente porque quando a gente faz a conta no denominador, vejam que, vamos lá, vejam que esse cara, ele fica aqui também, ó. E nós vamos poder eliminar. Então, esse denominador do numerador cai com o denominador do denominador. E veja que, nesse caso aqui, eu já saí aplicando a distributiva, né? E acabei obtendo esse polinômio aqui, ó. Então, ficou S4 mais 3S3 mais 12S2 menos 16S mais KS mais K. Obviamente que o KS mais K ele veio desse cara aqui. Tudo bem? Agora eu vou rearranjar isso aqui para despoluir a tela, né? Porque está muito poluída, tudo bem? Bom, fazendo todos os cortes que a gente tem que fazer, agrupando termos que a gente tem que agrupar, a gente vai ficar aqui T de S, ou seja, função de transferência de malha aberta daquele sistema de malha fechada, ficou com esse numerador, KS mais 1, e embaixo ficou com S4 mais 3S3 mais 12S2 mais K menos 16, que multiplica S mais K. Essa equação de baixo, pessoal, é muito importante. Essa daqui é a tal da equação característica, né? Essa equação característica é que nos dá o feeling, né? Nos dá o sentimento sobre estabilidade ou falta de estabilidade do sistema, tá? As raízes dela, na verdade, são os polos, né? E a gente sabe que se esses polos tiverem a parte real positiva, porque eles podem ser reais, ou eles podem ser números complexos. Agora, se as suas partes reais forem positivas, basta que um polo desse seja positivo, tenha a parte real positiva, ele já dá o grau de instabilidade, a característica de instabilidade do sistema. Portanto, para a gente estudar os critérios de estabilidade, passa justamente pela equação característica. É justamente ela que a gente tem que correr atrás, tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar um critério, que é o critério de estabilidade de Ruff. E aí a gente vai fazer passo a passo para vocês entenderem como é que a gente monta a equação, tudo bem? Ou, na verdade, o algoritmo de Ruff, tá certo? Bom, então o critério de Ruff ele tem um esquema desse aqui, ó. Eu peguei a equação característica e coloquei esse S4, S3, S2, S1, S0 como essa coluna. Na verdade, eu vou começar a preencher com os coeficientes da equação característica da seguinte forma. O coeficiente de termo de maior grau, que é justamente esse S4, né, o termo de maior grau, o coeficiente dele é 1, ou seja, o número que multiplica ele é 1. Então eu coloco aqui, ó, 1. Em sequência, eu vou pegar o termo de grau inferior a S4. No caso, S3, eu coloco aqui, ó, 3, coeficiente dele. Volto para a linha de cima para o outro coeficiente de ordem par, que é o 12 aqui, que é o coeficiente de ordem 2. Então, vou colocar aqui, ó, 12. Aí agora eu pego o de ordem 1, que é o K menos 16. Então, K menos 16. Por último, eu pego o K e coloco aqui. Vocês podem reparar que na linha par eu tenho ordem 4, ordem 2 e ordem 0. Na linha ímpar eu tenho o de ordem 3 e o de ordem 1. E é exatamente assim que a gente vai começar a fazer as contas e montar a tabela, ok? Como é que eu encontro o elemento que fica embaixo do 3? Então é simples, pessoal. Antes disso, eu vou até completar aqui, ó, embaixo com 0, só para ficar tudo simétrico, tá? É simples, ó. Para fazer essa conta, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos multiplicar o 3 pelo 12, subtrair da multiplicação do 1 pelo K menos 16 e dividir pelo 3. Então, eu vou repetir. Vamos lá. Eu vou multiplicar o 3 pelo 12, vou subtrair o 36, né? 3 vezes 12, 36. Vou subtrair do 36 a multiplicação do 1 pelo K menos 16 e vou dividir isso pelo 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Vai ficar assim, né?
3 vezes 12, 36, menos 1 vezes K menos 16. 1 vezes K menos 16 dá K menos 16, né? K menos 16. Tudo isso dividido pelo 3. Então vai ficar assim. Tudo bem? Vamos fazer de novo. E como a gente já notou que a expressão de baixo vai ficar grande, pessoal, vou fazer o seguinte. Espertamente, eu vou transferir um pouco mais para cá, para ficar uma coisa organizada. Opa! Para todo mundo entender certinho. Então vamos lá. Eu vou multiplicar o 3 pelo 12, o 1 por isso aqui. Vou fazer a diferença entre esses dois produtos e vou dividir essa diferença por 3. Então vamos lá. 3 vezes 12, 36, menos 1 vezes K menos 16. K menos 16, tudo isso dividido por 3. Ok? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 3 vezes K menos 1 vezes 0 dividido por 3. Tudo bem? Então, vamos lá. 3 vezes K, 3K. 1 menos 0, 0. Tudo isso dividido por 3. Ok? Obviamente isso aqui é K, né? 3 vai cair com 3. Beleza. Agora, como é que eu vou calcular o número que fica embaixo desse 36 menos K menos 16? Bom, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que multiplicar isso por isso, subtrair esse produto e dividir por esse cara. Certo? Então a conta é mais complicada. Então o que é que eu vou fazer? Eu já vou pegar esse 36 menos K menos 16, já vou dar uma mexida nele para ficar melhor. Tudo bem? Então vamos lá. Então, pessoal, o que eu fiz aqui foi reduzir a expressão para ficar mais simples de enxergar. Então agora eu vou fazer, ó, isso vezes isso, menos isso vezes isso, dividido por isso aqui. Tudo bem? Então vai ficar como, né? (52 menos K) vezes K menos 16 menos 3K, tudo isso dividido por 52 menos K sobre 3. Tá? E o que é que ficaria embaixo do K, pessoal? Ó, embaixo do K eu teria que fazer essa conta aqui. Isso vezes isso vezes isso, aqui ó, colocando um zero aqui, vai dar zero. Então embaixo do K é zero, tudo bem? Agora eu vou me dar o trabalho de fazer o seguinte, reduzir essa coisa toda aqui, ó, porque é muito número. Então para a gente confundir fica fácil, tá bom? Eu vou reduzir isso de novo. Então pessoal, ficou isso aí, ó. Aquela conta toda que a gente estava fazendo ficou exatamente isso aqui, tá? Eu estraguei um pouquinho o vídeo aqui em cima, mas tudo bem. Depois eu retomo aquele número lá, tá? Já vamos fazer o seguinte. Agora eu vou calcular o termo que está aqui embaixo. Embaixo desse menos K2, mais 59K, menos 832 e por aí vai. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Esse vezes esse, menos esse vezes esse, dividido por esse trambolhão todo. Ora, isso vai dar K. Então, eu já vou colocar K aqui, já vou acabar com a nossa agonia e reformar isso aqui para a gente ver essa tabela completamente montada, tá bom? Pronto, pessoal. Coloquei em ordem aqui e a gente ficou com esses valores. É que eu tinha que afastar as outras duas colunas, senão ia ficar muito confuso. O que é que acontece? O critério de Ruff ele fala o seguinte. Na primeira coluna, então observem, na primeira coluna a gente tem 1, 3, 52 menos K sobre 3, menos K2, mais 59K, menos 832 sobre 52 menos K e K. Se houver uma mudança de sinal sequer, o sistema já se torna instável. Ou seja, para cada mudança de sinal nessa coluna, a gente tem um polo com a parte real positiva no semiplano direito. Ou seja, não podemos admitir para a estabilidade que o K, que a primeira coluna tenha mudança de sinal. Como os elementos da primeira coluna começaram positivos,
eles têm que ir até o final positivos para poder ter estabilidade. Ou seja, isso aqui tem que ser maior do que zero, isso tem que ser maior do que zero e isso tem que ser maior do que zero. Portanto, aqui, pessoal, a gente vai ter que chamar de volta aquele espírito da inequação para poder resolver isso aqui, ok? Então, o que é que nós vamos precisar fazer? Primeira coisa é garantir que 52 menos k sobre 3 é maior do que zero. Isso aqui é uma inequação simples, né? A gente vai fazer 52 menos... 52 menos k maior do que zero. Menos k maior do que menos 52. Multiplica tudo por menos 1. K menor do que 52. Então aqui eu já tenho uma situação. O meu ganho tem que ser menor do que 52. Essa é só a primeira etapa. Agora vamos para a segunda. Bom, aqui é o seguinte. A gente precisa garantir que essa fração ela é positiva. Ou seja, isso só vai ocorrer quando os sinais de numerador e denominador forem iguais, né? Porque é uma divisão. Pois bem, como é que eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tomar a liberdade, pessoal, eu já calculei aqui. As raízes desse numerador, elas são o seguinte. Deixa eu já colocar aqui isso aqui. Isso aqui é do numerador, ok? É uma parábola voltada para baixo, né? Porque eu tenho aqui eu tenho o A negativo, ok? Então, ela vai ficar assim, ó. As raízes são 23 e 31, aproximadamente, tá? São raízes fracionárias. 35, 68. Essa parábola, ela é negativa para o lado de cá, positiva aqui e negativa para o lado de cá. Já a reta 52 menos k, obviamente, que com k em 52 ela zeraria. Se o k for maior do que 52, isso aí vai ficar negativo, né? 52 menos um número menor do que ele, ou melhor, maior do que ele. Ou seja, aqui nós vamos ter que fazer aquela regra do varal que muita gente já conhece. Então, ó, vou pegar aqui no 23 e 31. Menos dividido por mais vai dar menos. Aí vou pegar até o 35. Mais dividido por mais dá mais. Aqui eu vou estabelecer o 52. Menos dividido por mais dá menos. E acima do 52 dá mais. Ou seja, ou o K teria que estar entre 23 e 31 e 35, ou o K teria que ser maior do que 52. Observe, pessoal, que a gente já tem uma restrição que o K tem que ser menor do que 52. Isso a gente calculou, né, anteriormente. Ou seja, por enquanto o que está valendo é o intervalo entre 23 e 35. Ok? Aí vamos lá. Falta uma parcela. Se vocês notarem, falta esse cara aqui, ó. Ou seja, o K tem que ser positivo. O K tem que ser maior do que zero. Então, nós vamos colocar como restrição que o K tem que ficar... Então, a nossa solução aí vai ser 23, 31, 35, 68, né? 23 e 31. Isso tem que ser menor do que K. Opa, o meu K tá horrível, né? E o K tem que ser menor do que o 3568. Se assim a gente proceder, ou seja, não tirar o K desse intervalo, o sistema vai ficar estável. Então, isso é o que o critério de Ruff mostra pra gente, tá bom? Então, esse vídeo, nessa parte aqui, o que eu queria mostrar é exatamente a aplicação do critério de Ruff. Agora, eu vou compor um outro vídeo em que a gente mostra isso com o uso do MATLAB. Tudo bem? Valeu, pessoal, por enquanto. Bem, pessoal, tudo bem? A pedido de alguns alunos meus, eu resolvi fazer um vídeo mais completo, né? Ele vai ser até um pouco mais longo, porque eu vou juntar uma parte em que eu fiz uma análise matemática através do critério de estabilidade para a gente ver o quanto a gente pode variar o ganho
de um sistema de controle para que ele, mesmo tendo esse ganho variado, ele continue com um grau de estabilidade, né, com a característica de estabilidade. E para isso nós vamos partir desse sistema de controle, né? Esse sistema de controle aqui, pessoal, essa função de transferência, ela é a função de transferência G de S. Ela é aquela que vai no ramo direto desde a excitação até a saída do sistema, ok? E nós vamos admitir que esse sistema de controle admite retroação unitária e negativa. Ou seja, o H de S é 1, ok? E ele vai ser comparado com a excitação da gente, né, de forma negativa para garantir a estabilidade. Pois bem, o que é que eu fiz a partir daí usando o MATLAB para complementar o vídeo que eu fiz de forma analítica? Eu fui usar alguns comandos do MATLAB, que são esses comandos que eu estou colocando aqui embaixo. Por exemplo, eu coloquei aqui numerador igual a 1, 1. O que é que acontece, né? Se a gente olhar aqui a função de transferência, o G de S, o coeficiente do termo em S é 1 e o coeficiente do termo em S0 é 1 também. É isso que justifica eu colocar esses dois valores iguais a 1 aqui, ok? Então eu estou representando o 1 e o 1. Veja que o K eu não represento no sistema. Agora, no denominador de G de S, eu tenho um polinômio de quarto grau, porque eu tenho S que multiplica S menos 1, que multiplica S2 mais 4S mais 16. Pois bem, no MATLAB a gente tem uma facilidade, que é o comando conv, que é esse comando conv, que na verdade é uma convolução, que eu estou fazendo primeiro entre S e S menos 1. É exatamente isso aqui, 1, 0, que representa o S, e 1 menos 1, que representa o S menos 1. Eu montei com isso esse tal de D1, denominador 1, que dá como resultado esse 1 menos 1 e 0. Na verdade seria S2 menos S mais 0. E para complementar, eu fiz a convolução disso com esse termo, esse último termo do denominador que está faltando aqui, que é S2 mais 4S mais 16, que eu representei aqui pelos seus coeficientes, 1, 4 e 16. Com isso, eu tenho o denominador 1, 3, 12 menos 16 e 0. Ou seja, montei um sistema com isso utilizando o comando de função de transferência, num e den, lembrando que den é isso tudo, que o numerador é 1, né? Então, e o sistema ficou isso aqui, S mais 1 sobre S4 mais 3S3 mais 12S2 menos 16S, ok? Aí entra uma coisa interessante. A gente vai querer, para bater com a nossa análise, que a gente fez por Ruff, aí eu vou encaixar o vídeo, a gente utilizou aqui a técnica de montar o lugar geométrico das raízes, ou root locus. Para isso, pessoal, é muito importante saber que o MATLAB monta o root locus baseado nisso aqui, 1 mais k num den, onde num e den é exatamente o num e o den que eu montei no MATLAB, ok? Esse k, afastar aqui, este k é esse k aqui, e de onde é que vem esse 1 mais k e tal? Esse 1, pessoal, vem de quando a gente reduz o sistema para G de S sobre 1 mais GH. Na verdade, nós estamos pegando um sistema de malha fechada e transformando isso num sistema de malha aberta. Não é? Quem já viu o sistema de controle sabe muito bem do que é que eu estou falando. Então, o que nós estamos pegando aqui é a equação característica, é o denominador da função de transferência. É exatamente esse termo aqui, e estamos procurando os seus polos, porque são os polos que dizem se o sistema é estável ou instável, ok? Pois bem, utilizando esse dado, então, vou deixar aqui, utilizando esse dado, eu fui e dei esse comando rlocus-sys, certo? O sys é o meu sistema, não é? E eu dei o rlocus-sys. Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou executar de novo esse comando. Na verdade, eu já estou aqui no MATLAB e pode ver que na janela do MATLAB só tem ele. Eu vou dar de novo esse comando rlocus-sys e vai aparecer essa figura aqui, que é mais do que importante, que isso aqui é o lugar geométrico das raízes para esse sistema, ok? Então, é esse o lugar geométrico. Eu vou expandir aqui, porque na análise que eu fiz por Ruff, eu vi que o ganho K,
ele teria que ficar entre 23,32 e 35,68. Se ele for abaixo disso, o sistema é instável. E se ele for abaixo de 23 e pouquinho, ele é instável. E se ele for acima de 35,68, ele também é instável. Então o K tem que variar entre 23,32 e 35,68. E eu vou mostrar isso aqui. Vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui nessa região, só para a gente ver umas coisas que a gente já tratou em sala de aula. Então vamos lá. Vocês podem ver aqui, isso aqui é o lugar geométrico das raízes, né? Então ele parte dos polos. Onde é que estão os polos? Ó, aqui é um polo. Deixa eu dar um menos aqui, que eu não fiz isso antes. Só para a gente ver umas coisas aqui como é interessante. O outro polo, pessoal, tá... Vamos lá. São 4 polos no total. Eu tenho um polo aqui, tá? Vou ter outro polo no zero, obviamente. Então, ó, estou buscando o polo aqui, ó. Eu tenho um polo no zero, um polo no menos 1, já vou explicar o porquê que tem esse polo no menos 1. E fechando aqui, vamos dar um zoom para fora, deixa eu ver se eu consigo vir mais para cá. Eu não vou conseguir fechar mais essa figura do que ela tá, pessoal. Porque o que é que acontece, né? Vamos só voltar aqui para a gente ver uma coisa aqui que é super importante, né? Então, deixa eu só selecionar aqui. Vocês estão vendo aqui a função de transferência. Eu tenho S, S-1, tal. Observem que por essa função de transferência aqui, nem vai dar para a gente enxergar muito, seria eu buscar, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Se eu fosse buscar o roots do denominador, ou seja, buscar as raízes do denominador, tá aqui, ó. Os polos são esses 4 polos, tá vendo? Ó, eu tenho um polo em 0, tenho um polo em 1 e tenho 2 polos que são esses polos com parte negativa. O grande problema é que eu já parto do sistema com um sistema instável, porque eu tenho um polo lá no semiplano direito, tá certo? O que é que acontece? Eu estou dessa forma aqui, né? Eu estou dessa forma aqui. O que é que acontece aqui se a gente começar a averiguar onde que está o ganho? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz isso. Essa parte do gráfico do root locus, opa, peraí, que eu fiz caca aqui, né? Ó, essa parte do root locus para cá, no semiplano esquerdo, não é o nosso problema. Aqui eu caracterizo o sistema como um sistema estável. Então aqui eu não tenho problema com isso aqui. O meu problema está aqui. Toda vez que os polos, né, as raízes do sistema, da equação característica, eles passam para o semiplano direito, ó, do zero para a direita, eu tenho um sistema instável. Ou seja, se a gente parar para pensar, e aí agora sim eu vou dar um zoom aqui, nessa parte aqui, que é a parte do meu interesse, pessoal, o que é que acontece aqui, ó? Quando os polos estão do lado de cá do zero, eu tenho um sistema instável. Portanto, eu tenho que garantir que o meu sistema vai trabalhar só nesse pedaço da curva, porque só nesse pedaço da curva que as raízes dele estão com a parte real negativa. E parte real negativa quer dizer estabilidade. Pois bem, quanto seria o ganho para isso? O interessante desse mapa aqui do root locus do MATLAB é exatamente isso, ó. Eu coloquei aqui, vou colocar aqui, ó, nesse folhetinho aqui, né, nessa folhinha, e vou dar um clique aqui. Eu quero dar um clique do lado de cá. Então, peraí, deixa eu só tirar esse cara daqui. Eu quero dar um clique do lado de cá. Olha aqui o ganho, ó. 26,2. Tá vendo, ó? 26,2. Como eu tinha falado para vocês, o ganho tem que estar entre 23,32 e 35,68, tá? Se eu colocar aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ó o ganho aqui, 22,6, abaixo de 23. E nessa parte aqui o meu sistema já é instável. Agora, deixa eu tentar colocar, olha aqui, ó, 35,3. 35,3 eu ainda estou estável, se bem que aí na iminência de me tornar instável, né? Porque se ele passar para o lado de cá dessa fronteira, aí eu perco a estabilidade. Vamos colocar
Deixa eu apagar esse... Vamos colocar o ganho aqui, ó. Opa, tentei fazer, não deu certo. Deixa eu... Vamos lá, abrir de novo. Tá aqui, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Ele tá teimoso, né, pessoal? Vamos voltar. Aqui é problema do computador mesmo, tá vendo? Eu vou colocar aqui pra gente... Ó, aqui, ó, o ganho 41, ó. Ganho 41 acima de 35,68. Quer dizer, é isso que é importante a gente notar como recurso do MATLAB, ó. Se eu colocar aqui, ó, o ganho 31,7, ele está exatamente na faixa entre 23,32 e 35,68. Então é isso que eu queria mostrar como recurso do MATLAB. A gente consegue mostrar o gráfico e apontar no gráfico para bater com a análise que a gente já fez na mão, nas contas. E tem que bater mesmo, tá certo? Uma outra coisa que eu queria mostrar, e para isso eu vou deletar esse gráfico aqui, vou plotá-lo novamente. Ó, então vou botar aqui, ó, RLocus. Então ele vai aparecer o gráfico limpinho. Tem uma coisa bem interessante que é o comando sgrid. Vou dar o comando sgrid, vocês vão ver que ele vai meio que poluir a tela do gráfico. Mas tem uma razão bem interessante para eu colocar isso aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só. Essas linhas que são elipses, né, como se fossem elipses aqui, elas mostram para a gente a frequência natural do sistema. Um sistema de segunda ordem, ele tem uma frequência natural, apesar de que o nosso sistema aqui ele não é de segunda ordem, mas a figura da frequência natural é muito importante para a gente, porque ela tem a ver com a frequência com que o sistema oscila, tá? E aqui, essas linhas que são linhas radiais, que saem aqui do centro, elas são os nossos coeficientes de amortecimento. E um coeficiente de amortecimento muito utilizado, ele é um coeficiente de amortecimento 0,707. É raiz de 2 sobre 2. O que é que acontece? Se a gente pegar e der um zoom ainda maior nessa região aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Tá vendo aqui o ponto 75 e aqui o ponto 84? O 0, e aqui o ponto 65. O 0,707 ele está aproximadamente por aqui. Se a gente quiser saber qual é o ganho, vamos lá, vou clicar aqui para vocês verem. Olha aqui que legal, ó. O ganho é 41. Tá vendo esse damping? Aqui é justamente o coeficiente de amortecimento, 0,738. E ainda temos radiano por segundo, que é o ômega n, 2,26. Ou seja, o root locus no MATLAB também serve para que a gente localize no nosso sistema qual está sendo o coeficiente de amortecimento, o overshoot, ou seja, o quanto a resposta do sistema, a saída do sistema está passando da referência que a gente colocou. Então aqui está em 3,21%, né? E aqui tem o ômega n, que é o 2,26. Portanto, com esse tipo de aparato, pessoal, com esse tipo de recurso do MATLAB, a gente consegue caracterizar não só a estabilidade, né, a característica de estabilidade do sistema, mas a gente também consegue localizar valor de ganho, valor de coeficiente de amortecimento, frequência natural, que são figuras de mérito dentro do sistema de controle que enriquecem muito aquilo que nós estamos fazendo. Tá bom? Então o meu objetivo do vídeo de hoje era simplesmente complementar a análise que nós fizemos pelo critério de Ruff e colocar para vocês aparatos, né, que o MATLAB possibilita para que a gente resolva o sistema de controle com muito mais facilidade, né, com muito mais clareza de raciocínio e tal, e assim, não abrindo mão da importância dos cálculos, mas otimizando o tempo da gente para o entendimento de um sistema de controle. Ok? Pessoal, valeu mais uma vez, muito obrigado.